Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, perenas religiosas, também aqueles que estão nos assistindo de suas casas, e hoje o casal, Rogério e Dona Rosa, completa os seus 25 anos de união com seus filhos, familiares, amigos. É sempre muito importante, para todos nós viemos de uma família, a nossa reflexão, a nossa fé nessa instituição criada por nosso Senhor e que nosso Senhor escolheu para que Ele também tivesse uma, que é a família. Mas é sempre importante nós termos sempre essa fé e essa confiança de que a família, apesar de tantas destruições, tantos intempéries nos tempos modernos, não é, nunca foi e nem será uma instituição falida. O sacramento do matrimônio é um dos 7 sinais sagrados da Igreja, instituídos por nosso Senhor para formar a família, a união de um homem, de uma mulher, para formar a família. E com essa missão, é a finalidade do matrimônio, o bem do casal, a geração e a educação dos filhos, com o direito de participarem do poder criador de Deus. E com essa missão, tendo recebido de Deus os filhos, educar os seus filhos para o céu. Educar os seus filhos para Deus, educar os seus filhos para o céu. Por isso que não só a família que hoje celebra os seus 25 anos, mas todos aqui presentes, com todas as circunstâncias particulares de nossas vidas, devemos sempre olhar a família como um projeto de Deus, um caminho de santidade. E quando nós temos esse olhar sobrenatural, mais facilmente nós conseguimos suportar o peso da cruz de cada dia, os limites, aquilo que é tão importante e necessário, a compreensão, a paciência, o perdão, virtudes que precisam ser vividas constantemente na vida familiar, nessa pequena sociedade que é a família e tão importante para toda a sociedade. Mas quando nós olhamos sempre como um projeto de Deus, como um caminho de santidade, mais facilmente nós conseguimos colocar esse olhar sobrenatural. Aquilo que às vezes são coisas meramente materiais, humanas, simples, e faz parte da nossa obrigação diária, mas com o olhar da fé, aquilo ganha um valor espiritual, sobrenatural. Como Jesus que transformou a água num saboroso vinho, como que elevando, mostrando o sentido sobrenatural de tudo isso, com a presença de nosso Senhor, com a presença da fé. E por isso que, para que a família viva as virtudes cristãs e possam viver essa missão de educar os seus filhos para o céu, obviamente que a nossa casa, o ambiente da nossa família, precisa ser um ambiente cristão. Precisa ser um local onde Jesus possa reinar, onde as virtudes cristãs sejam vividas. Hoje, quanto se buscam, terapias e mais terapias, para as famílias. Tudo tem o seu valor, a ciência, tudo isso. Mas na verdade, vão colocar outros nomes, outros caminhos, para aquilo que a igreja sempre ensinou, do Evangelho de nosso Senhor, as virtudes, a caridade, a paciência, a compreensão, o perdão. Não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pela pessoa amada.
mas buscando outros meios, outros nomes. Mas no fundo, se nós olharmos todas as teorias, sem mencionar muitas vezes o nome de Deus, não querem colocar isso, no fundo vão precisar ensinar com outros nomes, mas essas virtudes, as virtudes cristãs, morais, que formam a nossa vida. E só é possível nós praticarmos, vivermos essas virtudes e suportarmos o peso da cruz, quando nós colocamos esse sentido sobrenatural, esse sentido maior, sabendo que Deus nosso Senhor nos dará a recompensa. O santo que hoje nós celebramos, São João da Cruz, ele foi um religioso carmelita, confessor, doutor da igreja, uma mente também muito iluminada, mas uma alma muito santa. Ele foi contemporâneo da grande Santa Teresa de Jesus e muito ajudou na reforma do Carmelo. Mas Nosso Senhor um dia ele apareceu e perguntou a ele o que ele queria, o que São João da Cruz queria de Jesus. A gente não precisa dar essa resposta de São João da Cruz. São João da Cruz disse: Senhor, eu quero sofrer e padecer por vós. A gente não precisa pedir isso, não estamos obrigados a pedir isso de modo algum. Uma alma grande, generosa, disposta a todo esse sofrimento por amor a nosso Senhor, e nosso Senhor vai atender o seu pedido: eu quero sofrer mais e padecer por vós, pela salvação das almas. Mas precisamos aprender, isso é exigido de nós, a nós carregarmos a nossa cruz de cada dia, oferecendo por amor a Deus nosso Senhor, e em tudo isso, na serenidade e na paz. Algo tão importante na vida da família, e uma família não consegue celebrar os seus anos de matrimônio sem que haja isso que é tão importante, que é o diálogo. É algo imprescindível, importante, para que se ajudem mutuamente, para que se acertem, se compreendam. Mas estava lendo uma reflexão belíssima essa semana, uma encíclica do Papa Paulo VI sobre o Rosário, e voltado, para a família, e dizendo que, bastante interessante, que o quanto a reza diária do terço, em família, com um casal sobretudo, o quanto isso, a própria oração em si, ajuda a família a viver o diálogo. Os casais aqui presentes vão saber disso. Quando acontece um desencontro, uma chateação com um com outro, a primeira coisa que acontece, cara trunfada um para o outro, ficam sem se falar. Estritamente necessário para a sobrevivência, cada um no seu tempo, às vezes um dia, 2 dias, o que seja, cada um no seu tempo. Mas a primeira coisa é a mudez, se fecham ao diálogo. Mas interessantíssima essa reflexão. Se um casal já adquiriu esse hábito da reza diária do Santo Terço, com esse compromisso, aconteça o que acontecer, normalmente no final da tarde, vai chegando no final da tarde, vai chegar o momento do terço, de alguma maneira vão ter que dialogar, ao menos pela oração. Um reza a Ave Maria, o outro vai ter que responder a Santa Maria, e vice-versa. De alguma maneira, que seja através de Deus, através de Nossa Senhora, mas vão ter que dialogar. E o diálogo começado ali através da oração, é a oração vocal, acompanhado da oração mental, da meditação, nos mistérios do Rosário, a vida de Jesus, a importância de Jesus na nossa vida. Talvez não seja no final desse primeiro terço, mas em algum momento
A graça vai agir e podemos dizer o milagre da reconciliação. E a oração vai colocar aquilo que é tão imprescindível na vida da família, que é o diálogo, para que possam se entender. Hoje fala-se tanto em transparência, em tudo isso e sobretudo numa vida familiar. E por isso que nós não nos cansamos de dizer isso, embora já tenhamos ouvido isso muitas e muitas vezes. A importância da oração e a oração em família. E todas as vezes que eu celebro o sacramento do matrimônio, eu costumo deixar esse conselho, para os noivos, de que ao menos, mínimo do mínimo, que não terminem o seu dia sem rezarem ao menos juntos a oração do Pai Nosso. Resumindo, ao mínimo, um Pai Nosso, mas rezar com verdade, rezando com a abertura do coração, com a ciência desse Deus que conhece o segredo dos nossos corações. E podemos dizer com toda certeza que é impossível não haver a reconciliação ao término desse dia. Porque na oração, se parte do coração, precisa ser verdadeira, vamos dizer para Deus: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, na mesma medida, na mesma proporção. E se eu não estou disposto a perdoar aquele próximo que é o mais próximo de mim, que é ali, esposa, esposa, um do outro, em outras palavras, dizendo para Deus que eu também não quero o perdão de Deus. Eu quero que Deus me perdoe na mesma medida em que eu estou disposto a perdoar o meu próximo. E quem ousaria dizer para Deus que não quer o seu perdão? Quem ousaria ter a coragem de terminar o seu dia, ir se deitar e dizer para Deus que não quer o seu perdão, sabendo que pode não acordar, não amanhecer o dia? Por isso que é tão importante a família, olhar a família sempre como um projeto de Deus e querer ter sempre a presença de Jesus, a presença da Virgem Maria no seio das nossas famílias. Peçamos a intercessão da Sagrada Família de Nazaré, hoje agradecendo a Deus nosso Senhor pelos 25 anos da união, com os filhos presentes, amigos todos e as famílias todas aqui presentes. Pedimos sempre a graça da nossa perseverança, a perseverança das nossas famílias, o quanto Deus quer precisar-se das famílias para educar o mundo inteiro. Pai e mãe têm a grande responsabilidade de serem os primeiros catequistas dos seus filhos. Uma criança que nasce em um berço católico, ela precisa começar a aprender em casa, do pai e da mãe, os rudimentos da fé, as primeiras orações, as primeiras instruções da fé. Aquilo que o apóstolo São Paulo nos diz, que a fé chega a nós pelo ouvido, a instrução da fé. A virtude infundida pelo Espírito Santo, mas a instrução da fé, o conhecimento da fé, é por aquilo que nós ouvimos. E por isso que todos nós façamos a nossa casa um ambiente cristão, onde Jesus possa reinar, onde a Virgem Maria possa reinar, e que nós, com a graça de Deus, abracemos a nossa cruz pacientemente, cada um na sua parcela de responsabilidade, para que vivamos um ambiente de paz, de serenidade, de amor, para que um dia, em família, possamos gozar da felicidade no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.